Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e neste vídeo eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, te contando uma história. A história de hoje é A Era do Gelo. Vou dar um resumo dos 3 primeiros filmes. A Era de Gelo 1, 2 e 3. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe com quem você acha que gosta dessa história e que merece dormir bem e relaxar. Agora sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Relaxe o seu corpo e vamos começar. A Era do Gelo. Durante o período Pleistoceno, um esquilo dente de sabre chamado Scratch tenta encontrar um lugar seguro para guardar sua única e preciosa bolota. Eventualmente, quando Scratch tenta enterrá-la no chão, ele causa uma grande rachadura no solo que se estende por quilômetros antes de desencadear numa grande avalanche que quase o esmaga. Ele consegue escapar, mas é pisado por uma manada de animais pré-históricos migrando para o sul a fim de escapar da próxima Era do Gelo. Sid, uma preguiça terrestre desajeitada, é deixado para trás por sua família e decide migrar para o sul sozinho. Mas é atacado por 2 rinocerontes pré-históricos que se enfurecem após Sid acidentalmente sujar sua refeição. Sid é logo salvo por Manny, um mamute lanoso ranzinza que segue pela direção contrária da migração dos animais, que luta contra os rinocerontes e continua seu caminho. Não querendo ficar sozinho e desprotegido, Sid segue Manny. Enquanto isso, Soto, o líder de um bando de tigres dentes de sabre, quer se vingar de um grupo de humanos por matar metade de sua matilha, querendo devorar vivo o bebê recém-nascido do chefe da tribo. Soto lidera um ataque de tigres no acampamento humano, durante o qual a mãe do bebê é separada de todos os outros humanos e pula em uma cachoeira junto com o bebê ao ser encurralada pelo braço direito de Soto, Diego, escapando dele. Como punição por seu fracasso, Diego é ordenado por Soto a encontrar e recuperar o bebê. Mais tarde, Sid e Manny avistam o bebê e sua mãe perto do lago, tendo ambos sobrevivido ao salto da cachoeira. Todavia, a mãe só tem força suficiente para entregar e confiar seu bebê a Manny antes que ela desapareça na água. Depois de muita insistência de Sid, eles decidem devolver o bebê. Mas,
Quando chegam ao assentamento humano, eles o encontram deserto. Eles se encontram com Diego, que convence a dupla a deixá-lo ajudar a alcançar os humanos. Os 4 viajam, com Diego secretamente levando-os a uma emboscada onde sua matilha estará esperando para atacá-los. Depois de encontrarem várias desventuras em seu caminho, eles chegam a uma caverna com várias pinturas rupestres feitas por seres humanos. Lá, Cid e Diego aprendem sobre o passado de Mani e suas interações anteriores com os caçadores humanos, nos quais, durante uma caça, sua esposa e filho foram mortos, deixando Mani solitário. Mais tarde, Mani, Cid, Diego e o bebê quase alcançam os humanos, mas são surpreendidos por um rio de lava. Mani e Cid, junto com o bebê, atravessam com segurança, mas Diego não obtém sucesso na travessia e está prestes a cair na lava. Mani o salva do perigo, escapando por pouco da morte. O grupo faz uma pausa para descansar durante a noite e o bebê dá seus primeiros passos em direção a Diego, que começa a mudar de ideia sobre sua missão, passando a pensar de forma mais benevolente. No dia seguinte, o grupo se aproxima da emboscada formada por Soto e seus capangas, causando arrependimento em Diego, que agora repensa sobre suas atitudes e mantém respeito por Mani ter salvo sua vida do rio de lava. Diego confessa a Mani e Cid sobre a armadilha. Quando a dupla se torna hostil para com ele, Diego implora sua confiança e tenta o salvar do ataque dos tigres. O bando luta contra o grupo de Soto. Mas, apesar de seus esforços, os capangas de Soto conseguem encurralar Mani. Quando Soto se prepara para atacar Mani, Diego se sacrifica, pulando na frente dele, e é ferido seriamente como resultado. Mani, em seguida, golpeia Soto durante uma distração dele, jogando-o contra uma enorme rocha. O choque faz com que vários pingentes de gelo afiados caiam sobre Soto, matando-o na hora. Assustado, o restante dos tigres foge. Mani e Cid lamentam a lesão de Diego, que acreditam ser fatal, e continuam sua jornada sem ele. Os dois conseguem finalmente devolver o bebê para sua tribo, e para a surpresa e alegria de todos, Diego surge sadio, embora ainda mancando, a tempo de ver o bebê ir embora com seu pai. O trio, então, segue sua migração para o sul, buscando climas mais quentes.
20.000 anos depois, Scratch, congelado em um bloco de gelo, acaba nas margens de uma ilha tropical. À medida que o gelo derrete lentamente, a bolota, que também havia sido congelada no mesmo bloco de gelo de Scratch, é levada pela maré da praia. Scratch, em seguida, encontra um coco e tenta enterrá-lo no chão. Mas seu esforço desencadeia numa erupção vulcânica. A Era de Gelo 2, The Meltdown, ou o degelo. O mamute lanoso Manny, a preguiça Sid e o tigre Diego vivem atualmente em um grande vale cercado por um muro de gelo extremamente alto por todos os lados. No entanto, o trio descobre que por trás dessa parede de gelo tudo está derretendo, afetando a segurança dos animais que ali vivem, uma vez que o dique de gelo pode se romper e inundar todo o vale. Um abutre diz-lhes que há um barco no outro lado do vale que pode salvar a todos, mas eles só têm 3 dias para alcançá-lo, senão serão atingidos pela enchente. Manny também está tendo problemas por temer que ele seja o último mamute que restou de sua espécie. Durante a evacuação, um bloco de gelo que contém 2 répteis marinhos congelados da era Mesozoica, um pliossauro e um Cymbospondylus, se rompe, libertando-os. Quando Manny está brevemente sozinho, pensando na possível extinção de sua espécie, Diego e Sid encontram 2 gambás travessos chamados Crash e Ed, que os enfurecem, provocando os dois numa espécie de guacamole, com buracos no chão. Manny, que ainda está refletindo e lembrando de sua família que foi morta por humanos, acaba por encontrar Ellie, uma mamute lanosa que acredita ser uma gambá. Um pouco depois, descobre-se que ela é irmã adotiva de Crash e Ed. Sid a convida para acompanhar o bando para escapar do dilúvio, e ela traz seus irmãos. Depois de um perigoso encontro com o pliossauro e os Cymbospondylus, oriundos do bloco de gelo derretido durante a travessia do lago, Sid descobre que Diego sofre de hidrofobia e tenta encorajá-lo a admitir e enfrentar seus medos. Diego insiste em dizer que o medo é para a presa. Então Sid aponta que Diego está se comportando como se ele fosse a presa da água. Mais adiante, Diego e Sid tentam encorajar Manny a ficar com Ellie, porém ele não consegue, por ainda pensar em sua família falecida. Então, o bando descobre uma área que Ellie lembra remotamente e percebe que ali ela fora adotada por uma gambá fêmea com seus 2 filhotes, Crash
e Ed, tendo um flashback do dia em que ela os viu pela primeira vez. Ellie finalmente admite que ela é um mamute e também expressa suas suspeitas sobre o quão diferente ela era dos outros gambás. Apesar do momento de intimidade com Manny, ela se distancia dele quando ele sugere salvar sua espécie. Ellie e Manny acabam fazendo as pazes quando precisam cooperar para salvar o grupo de um abismo. Naquela noite, quando o bando para descansar, Sid é sequestrado por uma tribo de mini preguiças que acreditam que Sid seja um rei do fogo. Sid acende uma faísca para eles, que ilumina uma escultura nas pedras, que lembra uma preguiça, e passa a acreditar que finalmente ele encontrou seu devido respeito. Mas a tribo planeja sacrificá-lo, lançando-o em um vulcão, com o intuito de se livrar da inundação. Mas Sid escapa por pouco. Na manhã seguinte, Sid conta aos outros a sua experiência, mas ninguém acredita nele. Depois de ser assediado por abutres, o grupo finalmente encontra o barco localizado logo atrás de um campo de geysers quentes. Manny, Sid e Diego separam-se de Ellie e seus irmãos quando eles discutem sobre qual caminho é mais seguro. Quando o dilúvio chega, Manny salva Ellie de se afogar quando ela fica presa em uma caverna formada após a queda de enormes rochas, enquanto Diego supera seu medo de água para salvar Sid, Crash e Ed da correnteza. O Pliossauro e os Simbospondylos surgem novamente, mas devido ao raciocínio rápido de Manny, eles são liquidados por uma pedra enorme que cai sobre eles embaixo d'água, matando os dois. Os outros animais moradores do vale agora encontram-se dentro do barco e estão à mercê das correntes de água. Enquanto isso, Scratch sobe a geleira e no topo enfia a bolota que ele tem no gelo. Isso forma uma rachadura na geleira que se torna uma fissura que abre a geleira e faz com que a água escoe e o vale seja esvaziado, salvando todos os animais. Scratch, porém, cai no meio da correnteza e é então levado pela água. Após todos se salvarem, uma manada de mamutes surge no horizonte, provando que os mamutes não estão extintos, para a alegria de Manny. Manny acaba decodindo Ellie a ir, porém Sid o encoraja a dizer a ela o que ele sente, e eles decidem permanecer juntos de qualquer maneira, tomando Sid, Diego, Crash e Ed como parte do bando. Sid encontra as mini preguiças novamente
e elas passam a acreditar que Sid parou o dilúvio e o convida para ser seu líder. Diego, surpreso ao ver que as mini preguiças são reais, convence Sid a ficar com o bando, admitindo que Sid é uma parte importante do grupo. O epílogo mostra Scratch tendo uma experiência de quase morte após cair na correnteza. Ele entra num paraíso cheio de bolotas, mas, de repente, ele é sugado de lá. Para a infelicidade de Scratch, ele é salvo por Sid da morte após este realizar um procedimento de respiração boca a boca. Furioso por não estar mais no paraíso, Scratch passa a atacar Sid violentamente. A Era do Gelo 3, Dawn of the Dinosaurs, ou Despertar dos Dinossauros. Ellie e Manny, agora um casal de mamutes lanosos, estão esperando seu primeiro filho e Manny se esforça para tornar a vida perfeita e segura para a família. Ao mesmo tempo, Diego, o tigre dente de sabre, após se ver incapaz de capturar uma gazela arrogante que está perseguindo, decide deixar o grupo por acreditar que está perdendo sua natureza predatória como tigre. Sid, a preguiça gigante, começa a desejar uma família própria e adota 3 ovos aparentemente abandonados que encontra em uma caverna subterrânea gelada e os chama de Clara, Ovaldo e Gemário. Manny diz a ele para devolvê-los onde achou, mas Sid ignora Manny e passa a cuidar dos ovos, a qual nascem filhotes de Tiranossauro Rex na manhã seguinte. Embora Sid tente dar o seu melhor para criar os 3 dinossauros bebês, o comportamento indisciplinado deles assusta todos os outros filhotes animais do local e destrói um playground que Manny havia construído para seu filho. Não muito tempo depois, uma enorme tiranossauro fêmea, cujos ovos Sid roubou, retorna e leva Sid juntamente com seus filhotes, os quais Diego perseguem. Manny, Ellie, Crash e Ed seguem as pegadas da tiranossauro fêmea até chegarem numa caverna gelada que dá entrada para uma vasta selva subterrânea povoada por dinossauros presumidamente extintos. Lá, um anquilossauro furioso ameaça o grupo, mas Diego surge para defendê-los. Eles são salvos de uma outra multidão de répteis raivosos por uma doninha macho perturbada, porém inteligente, de um olho só, chamada Buck. Buck diz a todos que ele mora nessa selva há algum tempo e que vive lutando contra Rudy, um enorme Baryonyx albino, com o intuito de vingar a perda de seu olho causada pela ira de Rudy quando Buck era mais jovem, com uma faca que esculpiu após extrair
um dos dentes de Rudy. Ele concorda em levar o bando através dos perigos da selva para as cataratas de lava, onde a Tiranossauro levou Sid e seus bebês. Enquanto isso, Sid e a dinossauro mãe tentam superar um ao outro para alimentar os filhotes, com Sid oferecendo vegetais e ela carne. Apesar de Sid não conseguir alimentar os bebês à sua maneira, ele é relutantemente aceito pela Tiranossauro para fazer parte da família. No dia seguinte, no entanto, Sid é separado deles e atacado por Rudy. Após fugir, Sid acaba parando em uma laje de pedra solta que está flutuando em um rio de lava, estando prestes a cair sobre as cataratas de lava. Com o bando indo em direção às cataratas de lava, Ellie entra em trabalho de parto e um grupo de Guanlongs ataca, causando um deslizamento de rocha que a separa de Manny e Diego. Manny se esforça para manter os animais longe de Ellie, enquanto Diego a ajuda no parto, apesar de ocasionalmente também enfrentar alguns dos Guanlongs. Enquanto isso, Buck segue no resgate a Sid junto a Crash e Ed. Assim que Buck, Crash e Ed saltam junto às quedas de lava, o trio pousa em um Harpactognathus para comandá-lo através de um voo, mas são posteriormente perseguidos por um bando de pterodáctilos no caminho. Após conseguirem despistá-los, o trio consegue salvar Sid no último instante, à beira da queda de lava. Após se livrar de todos os Guanlongs, Manny chega até Ellie bem a tempo de ouvir o choro de seu bebê recém-nascido, que é uma fêmea. Manny inicialmente quer nomear o bebê Little Ellie, mas Ellie sugere o nome Amora, que foi o codinome usado por eles para sinalizar Manny quando a hora do parto estivesse chegando. Após chegar depois do nascimento de Amora e vê-la pela primeira vez, Sid fica triste com o fato de nunca ter tido a chance de se despedir de seus filhos dinossauros. Antes que eles possam sair da selva e voltar para seu mundo na Era do Gelo, o grupo é emboscado por Rudy, que começa a atacá-los com força total. Trabalhando juntos, Manny, Sid, Diego e Buck conseguem prender Rudy, amarrando-o em cipós. No entanto, Rudy rapidamente se liberta e retoma seu ataque. O grupo é salvo pela chegada oportuna da Tiranossauro Mãe, que empurra Rudy até derrubá-lo de um penhasco. Ela e seus filhos aproveitam para se despedir de Sid
e ele pede à mãe que cuide bem de seus filhotes. Buck, agora sem um propósito na vida na selva, uma vez que Rudy se foi, decide se juntar ao bando e viver na superfície. No entanto, durante a subida para a superfície, Buck ouve um rugido distante, reconhecendo-o como o de Rudy, percebendo que ele ainda está vivo. Buck muda de ideia e se despede do grupo através de Diego, voltando para a selva no subsolo e bloqueando o acesso para lá enquanto desce de volta. Manny e Ellie apresentam a Amora seu mundo congelado e dizem a Sid que ele fez um bom trabalho cuidando dos filhos da mamãe dinossauro. Diego, vendo a alegria de todos com a chegada da bebê mamute, decide permanecer com o bando. Este é o fim das 3 histórias. Agora você pode relaxar, dormir e descansar. Boa noite e bons sonhos.